Uma artrose, na realidade, ela é um envelhecimento. Não tem como voltar à idade do joelho, né? Mas tem cura sim. Nós podemos fazer um tratamento e a pessoa nunca mais ter dor naquele joelho. Bom, a artrose é uma doença inflamatória de caráter degenerativo e evolutivo, ou seja, é uma doença que avança. E ela vai evoluir com uma lesão da cartilagem que, consequentemente, levará a uma deformidade articular. No caso, nós estamos falando do joelho, né? Mas a artrose ela pode ocorrer em qualquer articulação do corpo. Então ela pode acontecer no quadril, na mão, no punho, no pé. A artrose de joelho é muito mais comum que a artrose de ombro e é muito mais comum que a artrose de quadril. O joelho é a articulação central do membro inferior. Então o joelho ele absorve toda a carga, né? Então realmente o joelho dos membros inferiores é a articulação que mais é acometida pela artrose. A artrose ela pode ser primária ou secundária, né? Primária é uma artrose que é característica da doença evolutiva. Então é um envelhecimento da articulação. Agora, ela pode ser secundária a algumas causas, por exemplo, uma lesão de menisco, né? Aquela pessoa que quando era jovem teve uma lesão de menisco, perdeu o amortecedor do joelho e ao longo do tempo foi gastando e evoluiu com artrose, com uma deformidade. E ela também pode ocorrer por uma doença reumática, né? Então uma pessoa que tem, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus, né? Ela pode evoluir para uma artrose do joelho, mas aí secundária. Um acidente, né, uma fratura, uma pessoa que teve uma fratura grave do joelho pode levar isso também a um envelhecimento mais precoce. Por ser uma doença evolutiva, degenerativa, que é característica do envelhecimento nas pessoas mais idosas, né, que seria o mais comum. Ali 70, 65, 70 anos em diante. Normalmente é assim, não que não possa ocorrer antes disso. Outra característica também é o formato do joelho, né? Então as pessoas que têm o joelho varo, né, que é o chamado cambaio, né, aquela pessoa que tem o joelho assim para dentro, tipo aquele clássico jogador de futebol, né? Essas pessoas podem evoluir também para uma artrose mais característica. E algo que nós não falamos também, que é uma das causas bem graves, bem acentuadas, é o peso, né? A obesidade fatalmente levará a um desgaste dessa articulação. Então, o sinal de alerta é a dor. Então, toda pessoa que tem artrose no joelho, a primeira queixa dela vai ser dor ao nível do joelho, e por vezes ele fala que essa dor irradia. Ela pode ir para a perna, às vezes ela pode evoluir, correr para a coxa, mas ele vai dizer para você que ele está com dor no joelho. E aí tem outros sinais e sintomas, inchaços, um pouco de vermelhidão, impotência funcional, dificuldade para andar, uma dificuldade para dobrar o joelho, e aí são sinais que vêm aparecendo ao longo do tempo. Mas o principal fator realmente é a dor, principalmente quando ele for fazer atividade. Então, quando ele for levantar de uma cadeira, quando ele for andar num terreno irregular, ele vai se queixar para você que está sentindo dor. Então, um paciente que tem artrose de joelho, ele vai ter um impacto muito grande porque ele não consegue fazer atividade física. Mesmo uma pequena ou moderada caminhada, ele vai sentir dor, né, para subir e descer uma escada. Então, dependendo do grau de artrose, o impacto é bem grande. O primeiro passo é a anamnese, né, quando essa pessoa procura um ortopedista. Na anamnese, o médico vai perguntar alguns detalhes, se já teve acidente, conseguir tirar algumas informações para ajudar ele a que ele chegue no diagnóstico. O exame clínico é fundamental.
Aliás, o exame clínico na ortopedia é fundamental, por isso que é muito difícil fazer uma consulta online na ortopedia, porque o médico realmente precisa fazer algumas manobras, precisa pegar no paciente. E o diagnóstico, além do exame clínico, se faz principalmente com exames de imagem, que não precisa grandes exames, né? O raio-x, a radiografia, já é um bom parâmetro para a gente classificar, inclusive, uma artrose. O tratamento, né, nós ortopedistas, nós gostamos muito de classificação. A artrose do joelho especificamente, ela vai respeitar uma classificação de grau 1 até grau 4, que a gente faz isso de acordo com a imagem radiográfica. Então, por que classificar? Porque cada grau vai corresponder a um tipo de tratamento. Isso é uma variável, né? O grau de artrose e a outra variável seria a idade. Aí tem outras variáveis que são também importantes: expectativa, atividade física, perspectiva de atividade física. Então, o tratamento vai depender de uma série de fatores para a gente poder instituir o tratamento. Então, não existe receita de bolo, mas existe um parâmetro claro para nos nortear que caminho que nós vamos tomar. O tratamento ele pode ser conservador, medicamentos, fisioterapia, suplementações, aplicações, infiltrações com corticoide eventualmente. Existe uma gama de arsenal terapêutico muito bacana assim, para ser considerado. Em relação ao tratamento cirúrgico, também existem vários gestos, né? Osteotomias corretivas de deformidades que são específicas para determinada idade. Existe um limite para poder fazer esse tipo de cirurgia. E a cirurgia, o que seria o fim do caminho, né, seriam as próteses, né, as artroplastias, que também evoluíram muito. O fisioterapeuta é um profissional aliado do cirurgião ortopedista. Então, eu sempre comento com os meus pacientes, o resultado de uma cirurgia não depende só da técnica cirúrgica do cirurgião. Então, o resultado depende também da participação do paciente, dele seguir, dele querer melhorar, dele fazer tudo que precisa ser feito, e do fisioterapeuta, do reabilitador. É de fundamental importância. Então, hoje, basicamente, são esse profissional que está do lado do ortopedista para poder fazer com que o resultado seja completamente diferente. Cada vez mais a gente tem orientado que as pessoas façam atividade física, que tenham fortalecimento muscular, que tenham resistência muscular. Então, controle de peso, atividade física, são hábitos saudáveis de vida, né? Dormir bem, uma boa alimentação e, em alguns casos, até fazer uma suplementação precoce com colágenos para que evitem um avanço da doença, né? Ou até mesmo que ela apareça. Então, em relação a isso, os joelhos também das pessoas são diferentes anatomicamente. Então, às vezes, o que acontece? Uma pessoa jovem, ela está fazendo um tipo de atividade física sem saber e aquela atividade pode ser prejudicial para ela. Então, por isso que a prevenção é o melhor remédio, né? Então, minha dica, minha sugestão, minha orientação é assim: tá com dor no joelho? Procure o seu médico, procure o seu ortopedista, né? De preferência especialista em joelho, para que, eventualmente, se você tiver um diagnóstico de artrose, que ele seja feito precoce e que você faça um tratamento correto. Procure o teu médico para que ele possa te orientar e que você se beneficie e possa se prevenir de algo pior.